Olá, bem-vindo ao projeto Odisseia. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante: estima e autoestima. Ser apreciado, ser valorizado por você mesmo e pelos outros ao seu redor, pelas outras pessoas que importam para você. Esse tema tem merecido inúmeras reflexões e inúmeras pesquisas. Ser apreciado, ser valorizado, é uma vaidade? É um orgulho? Ou é uma necessidade básica do ser humano? No Reino Unido, foi criado uma espécie de um equivalente a um ministério, o Ministério da Solidão. Um grande percentual de jovens no Reino Unido, de pessoas da terceira idade, em suma, um grande percentual de pessoas na Inglaterra, embora o alto padrão econômico, embora a organização social daquela nação, sofrem de um grande mal: solidão. Há no Reino Unido um ministério da solidão. Já imaginou isso? Aqui no Brasil nós temos Ministério da Economia, Ministério da Saúde. Você já imaginou um ministério da solidão? Isso é um sinal preocupante de que esse assunto é muito sério, de que milhões de pessoas no mundo sofrem por conta disso, experimentam uma dor, a dor de não se encaixar. Elas não se encaixam. Às vezes, elas sentem que não se encaixam no mundo, o que tem provocado altas taxas de suicídio. A pessoa não se sente aceita, ela não se sente reconhecida, não se sente valorizada, não se sente compreendida. Ela acredita que a sua individualidade não tem valor. Ela acredita que a sua vida não tem sentido e não tem importância. Ela não se sente amada, não se sente respeitada, não se sente acolhida. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. E nós vamos começar contando uma história. Nos Estados Unidos, há aproximadamente uns 20 anos atrás, um pesquisador chamado Matthew Lieberman começou a investigar algo curioso. Tinha-se uma ideia de que nós temos determinadas estruturas no cérebro que garantem habilidades e possibilidades de nós, seres humanos, nos relacionarmos com outros seres humanos, o que passou a ser chamado de cérebro social. Cérebro social, portanto, são aqueles equipamentos neurais, aquelas estruturas encefálicas que garantem as habilidades e as possibilidades da interação social. Investigando essas estruturas cerebrais, interessado em saber como essas estruturas funcionam, exatamente para investigar, para pesquisar solidão, bullying, baixa autoestima, Matthew Lieberman fez uma pergunta singela. Quando alguém está experimentando solidão, quando alguém é excluído de um grupo, excluído de uma comunidade, quando alguém é rejeitado, seja por sua orientação sexual, seja por sua cor da pele, por sua etnia, por sua cultura, pense nos imigrantes, nos refugiados. É sério isso. Quando alguém se sente marginalizado, nós sabemos que dói. Sofrer bullying,
ser menosprezado, ser atacado, ser injuriado, criticado gratuitamente, dói. Mas a pergunta de Matthew Lieberman era: que dor é essa? Que dor é essa que eu sinto na solidão? Que dor é essa que eu sinto quando não sou valorizado? Que dor é essa que eu sinto quando não sou reconhecido? Ele então, examinando adolescentes que sofriam bullying, realizou todos os exames de ressonância funcional e detectou algo extraordinário. Os mesmos circuitos neurais responsáveis pela dor física estavam associados à dor social. Solidão, abandono, falta de valorização, baixa autoestima ativavam os circuitos da dor física. Dói de verdade. Dói fisicamente falando. Não é apenas psicológico, como popularmente nós costumamos dizer. A solidão dói e é uma dor estranha. Porque se você coloca a mão numa panela quente, você sente uma dor localizada. A dor da solidão dói em todos os lugares. Você não sabe onde está doendo. Você não sabe localizar a dor. É uma dor difusa. É uma dor espalhada. Então, verificando que havia, o termo técnico para isso é overlap, sobreposição, compartilhamento de estruturas. O cérebro social compartilha de estruturas neurais responsáveis pela dor física. Então a gente sente dor física mesmo. Então, Matthew Lieberman, depois de constatar isso, nos adolescentes que sofriam bullying, fez algo inusitado. Ele pensou: vou confirmar que essa dor é física. E deu analgésico para os adolescentes. Analgésico. Especificamente Tilenol. E a dor do bullying diminuiu. A dor da solidão, a dor da marginalização, da exclusão, diminuiu com analgésico. Bom, é sério. Isso é sério. Porque nos revela algo. A necessidade de ser reconhecido, a necessidade de ser apreciado, a necessidade de se encaixar no seu grupo, na sua comunidade, é uma necessidade humana básica. Isso não é vaidade. Vaidade é um excesso. Orgulho e vaidade é um adoecimento psíquico, é um exagero. Quando eu tenho uma necessidade de reconhecimento doentia, isso é orgulho e vaidade. Mas isso é adoecimento. Nós não estamos falando de adoecimento. Nós estamos falando de uma situação normal, saudável. Todos os seres humanos têm necessidade de serem reconhecidos. Isso é fato biológico. Não há mais dúvida com relação a isso. Por esta razão, precisamos tratar esse assunto com toda a responsabilidade e com toda a seriedade. A outra pesquisa, outra história que eu quero contar a respeito desse assunto é uma pesquisa feita com psicologia evolutiva, com animais, especificamente com chimpanzés e macacos. Os chimpanzés, nós sabemos, têm uma proximidade muito grande com nós seres humanos. Eles são geneticamente 98% próximos de nós. Então, essas experiências feitas com os chimpanzés são muito reveladoras, porque indiretamente elas falam de nós mesmos, da espécie humana.
E os chimpanzés, como os seres humanos, possuem comunidades organizadas. Nessas comunidades dos humanoides, dos macacos, há uma hierarquia. Há o chamado macaco alfa, aquele que é o líder do grupo. Ele se destaca porque ele protege o grupo e ele também faz suas exigências ao grupo. Portanto, as comunidades formadas por chimpanzés e algumas espécies de macacos são comunidades organizadas, possuem uma espécie de hierarquia, de organização social. Inclusive, Robin Dunbar, o grande pesquisador de psicologia evolutiva, chegou a criar o famoso número de Dunbar. O número de Dunbar significa uma relação entre o tamanho do grupo social e o desenvolvimento do córtex pré-frontal. Quanto mais desenvolvido o córtex pré-frontal de uma espécie, maior o seu grupo social. E que, com o nosso córtex pré-frontal, nós, seres humanos, nós só conseguimos ter um grupo verdadeiro de até 150 pessoas. 150 a 250 pessoas. Verdadeiramente, que você consegue ter como amigo, que você consegue ter como proximidade. Mais do que isso, nós não temos cérebro. É muito interessante essa pesquisa. Mas o que esses pesquisadores fizeram foi algo um pouquinho diferente. Eles colocavam os macacos, os chimpanzés, em um ambiente e eles estavam distraídos com algo. Então, eles apresentavam comida. O que você acha que acontecia? O que acontece com a gente. Eles paravam de prestar atenção naquilo que eles estavam fazendo e prestavam atenção na comida. É claro, a comida polarizava a atenção daqueles macacos e chimpanzés. Então, esses pesquisadores tiveram uma ideia interessante. Já que a atenção dos macacos era desviada para o alimento, eles resolveram colocar dois estímulos. De um lado, o alimento. De outro, pasme, a imagem, uma foto ou um vídeo do macaco alfa. Daquele macaco que possui maior hierarquia no grupo social da espécie. O que você acha que aconteceu? Os macacos prestaram atenção mais na comida ou naquele macaco com maior hierarquia no grupo social? Prestaram atenção no macaco com maior hierarquia. Deixaram de prestar atenção na comida para prestar atenção no macaco de maior hierarquia. E quando eles mudavam a imagem, quando eles mudavam o vídeo, colocavam um macaco igual aos outros, eles prestavam atenção na comida. Criaram então um termo, SAHP, Social Attention Holding Power. Social Attention Holding Power. Uma habilidade de reter a atenção social. Mostrando que a necessidade de ser visto, a necessidade de ser valorizado, a necessidade de ser apreciado, a necessidade de fazer parte, de pertencer, é uma necessidade dos seres vivos, não só dos seres humanos, dos seres vivos, de todos nós, incluindo nós, a espécie humana. Portanto, não é vaidade, não é orgulho, é algo intrínseco à nossa estrutura psíquica. Nós temos necessidade disso. É por isso, então, que foi criado o Ministério da Solidão no Reino Unido. É por isso que esse assunto tem merecido a atenção de uma quantidade enorme de pesquisadoras e pesquisadores ao redor do mundo. No entanto, nós vivemos hoje um fenômeno das redes sociais. As pessoas olham as redes sociais
e veem o palco. Entenda, eu não estou dizendo que o que está na rede social é falso. Não estou fazendo essa acusação. Eu estou dizendo que o que está nas redes sociais é palco. Como que é palco? Você já assistiu a uma peça de teatro? Você já assistiu a um concerto de uma orquestra ou a um show musical? Como que é o palco? O palco é depois que tudo está pronto. Você não viu o camarim, você não enxerga os bastidores. Nos bastidores, as pessoas estão ali correndo, tensas, trabalhando, mexendo, está tudo meio que desorganizado e o palco está bonito. O palco está sempre radiante, está sempre iluminado. O esforço, a luta, o desafio, a disciplina ocorrem nos bastidores. Então, qual a nossa tendência ao lidar com as redes sociais? Nós estamos aqui olhando para os nossos bastidores, para o interior da nossa casa, para as nossas lutas, para os nossos desafios, para as nossas dificuldades. Você acordou descabelada, descabelado, com mau hálito, está ali arrumando a casa, abre as redes sociais e vê o palco iluminado e bonito das pessoas. E a gente começa a comparar os nossos bastidores com o palco das pessoas nas redes sociais. Porque, é claro, quem vai mostrar bastidor? A gente só mostra o que é bonito. Você faz uma viagem, você mostra, depois de 8 horas no avião, você acordando, descabelado, cansado, aquele rosto abatido. Você mostra você cansado depois de um passeio. Não, você seleciona as melhores fotos. Tudo é lindo nas fotos de viagem, porque tudo é selecionado. Você selecionou o melhor, o mais bonito, e fica parecendo que a viagem é só o mais bonito, é só o melhor. Fica parecendo que não teve o trajeto, que não teve esforço, fica parecendo que não teve imprevisto, que não teve mala extraviada, fica parecendo que não teve espera no hotel, fica parecendo que tudo é maravilhoso. Mas a vida não é assim. A vida é uma mescla. A vida é uma grande mistura maravilhosa, porque ela traz beleza, mas ela também traz desafio, esforço, para que a gente possa aperfeiçoar o nosso ser. Comparar nossos bastidores com o palco dos outros é um caminho seguro para massacrar a nossa autoestima. Já que nós estamos falando de estima e de autoestima, eu tenho algumas dicas. Se você quiser aumentar a sua autoestima de uma maneira saudável, eu não estou falando do adoecimento da autoestima, que é a vaidade, o orgulho, a prepotência, a arrogância. Isso é adoecimento psíquico. Eu não estou falando disso. Estou falando de uma autoestima saudável, funcional. Se você quer conquistar a estima dos outros, o apreço, o respeito, pensa nessas dicas que eu quero lhe dar agora. Primeira dica: é preciso superar um padrão de comportamento. Que padrão? Qual padrão de comportamento você precisa superar? O padrão de se comparar com as outras pessoas. Cada pessoa nasce com talentos naturais. E mesmo quando esses talentos coincidem, o tempero é diferente. Eu posso ter 2 pessoas que nasceram com um talento natural de falar, de explicar, mas o tempero de cada uma delas é diferente. Você pode examinar, por exemplo, 2 comentaristas de futebol, 2 apresentadores,
dois narradores. O talento natural deles é o mesmo, mas o tempero de cada um é peculiar, não se repete. Se alguém tenta imitar, fica ridículo, soa falso, soa não natural, fica forçado. Natural, espontâneo, é quando vem de dentro, é quando tem a ver com o dom natural da pessoa. Então, pare de se comparar. A energia que você gasta para se comparar com outras pessoas, a energia que você gasta para ficar olhando todos os detalhes da vida da outra pessoa, é a energia que você poderia utilizar para descobrir seus talentos pessoais. É a energia que você deveria utilizar para desenvolver sua individualidade. Porque acredite, você foi feito na medida certa para a sua vida. Não há ninguém mais talentoso que você para viver sua própria vida. Saia desse padrão de comportamento, supera isso, supera o padrão de comportamento da comparação. Segunda dica, que é consequência dessa: dedique tempo, faça um esforço em curar a cegueira, descubra os seus potenciais. Muitas pessoas dizem assim: mas eu não tenho potencial. Eu vou te dizer algo. Deus não criou ninguém sem talento. Deus não criou ninguém sem potencial, sem talentos naturais. Mas muitas pessoas estão cegas, não estão enxergando seus talentos naturais. A culpa não é de Deus, a culpa é da nossa cegueira. É preciso fazer um esforço para descobrir seus potenciais e para desenvolvê-los, porque eles precisam ser lapidados. Seus potenciais são como um jardim, são como um pomar. Se não for cultivado, vem erva daninha, vem pragas, destroem tudo. É preciso revolver a terra, é preciso semear, é preciso adubar, é preciso capinar, é preciso tirar as ervas daninhas, é preciso proteger das pragas, é preciso podar a poda, é preciso regar, é preciso adubar. Quem não cuida, não colhe. Quem não cuida, não colhe. Se você não cuida dos seus potenciais, você não vai colher. Não vai colher. É preciso cuidar. E terceira dica: defina um propósito claro, específico e realizável, em torno do qual você fará esforços organizados. Ser capaz de realizar esforços organizados, um esforço organizado em torno de um propósito definido, é o que fará você conquistar o respeito e a admiração das outras pessoas. Está com dúvida sobre propósito, esforço organizado e propósito definido? Assista ao vídeo aqui postado no canal chamado Pensamento e Propósito. Assista a esse vídeo para que você aprenda. Eu deixei lá nesse vídeo um roteiro de 5 perguntas para que você aprenda a educar seu pensamento, aprenda a definir seu propósito e aprenda a fazer esforços organizados em torno do seu propósito definido. Com essas 3 dicas, você começará a ter respeito por você mesmo, porque quem não realiza seus potenciais não se respeita. Você não vai conquistar respeito de você mesmo e o respeito dos outros por imitar outras pessoas.
Você pode até receber aplausos quando você imita, mas por dentro isso não gera autoestima. O que gera plenitude, autoestima dentro de nós é quando você realiza seus potenciais pessoais, os seus, não dos outros, os seus. Aí você mesmo passa a se respeitar. Entenda, estima e autoestima precisam ser conquistadas, não caem de bandeja do céu. Você não vai receber o reconhecimento, a admiração dos outros e de você mesmo gratuitamente. É preciso conquistar. E como você conquista? Realizando seu propósito, concretizando os seus potenciais. Quando você faz isso, não importa o que é. Não importa. Não importa o que é. Tem pessoas que vão se sentir plenas, sendo agricultoras, cuidando de um pedacinho de terra. Ali ela está feliz, ela está plena, ela está realizada. Está ótimo. Cada um sente plenitude e realização em algo. Não precisa se comparar. Você não precisa ser famoso, você não precisa ter milhares de seguidores para isso. Não é disso que se trata. A autoestima vem da realização dos meus potenciais pessoais. E quando eu faço isso de maneira genuína, honesta, sincera, as pessoas me respeitam. As pessoas vão me estimar, vão apreciar. Gostou dessas dicas? Você acha que tem alguém na sua família, no seu grupo de amigos, que está precisando ouvir isso? Compartilha o vídeo, indica, se inscreva aqui no canal, acompanhe o Projeto Odisseia e espalhe esse material. Ele está aí gratuitamente no canal Odisseia. Espalhe para o máximo de pessoas possível, porque isso pode ajudar a diminuir a dor da solidão, da exclusão, da baixa autoestima. Até o nosso próximo encontro.